tratamento de DSTs, ultrassonografia transvaginal, pélvica e gestacional, além de acompanhamento pré-natal e do parto. Atendimento de segunda a sexta-feira na Clínica Doutora Fernanda Moraes, Rua João 23, 296, próximo ao Hospital do Dr. Oscar. Informações 3422-6739. Você que sofre de doenças neurológicas, dor de cabeça, Parkinson, Alzheimer, AVCs e epilepsia, em Picos você agora dispõe de um tratamento com qualidade. Doutora Carla Vitorino, médica especialista em neurologia, com formação em Salvador, Bahia e pós-graduação em neurointensivismo pelo Hospital Albert Einstein. Atendimento especializado, exames de eletroencefalografia e mapeamento cerebral. É a sua saúde em boas mãos. Agende a sua consulta com a doutora Carla Vitorino. Neurologia clínica e eletroencefalografia na Pronto Clínica, no térreo, próximo a Med Center, Rua Oswaldo Cruz, 357. Fone 3422-2107. Rode bem com o seu veículo por qualquer caminho. Para isso, você precisa utilizar combustível de qualidade. No Posto Nacional você encontra o que precisa para seguir em frente. Combustível de qualidade, ótimo atendimento e os melhores preços. Enquanto você abastece, é importante conferir os níveis de óleo, água e calibragem de pneus. Posto Nacional. Posto Nacional. Aberto 24 horas. Avenida Senador Elvídio Nunes, 3219, Junco. A Semana do Consumidor Piauí Eletro começou. Uma semana inteira em homenagem a você, consumidor. Aqui tem festa de preço baixo. Bicicleta Aro 20 Trump Houston por 579 à vista. Smartphone Galaxy A23 128 GB em até 10 vezes sem juros. Cama Box Casal Tóquio com parcelas mensais de 146,90. Refrigerador 2 portas 435 litros Frost Free com parcelas de 454,90. Roupeiro 6 portas em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Venha comemorar com a gente. Preparamos ofertas imperdíveis para te presentear. Especial Semana do Consumidor Piauí Eletro. Incrível é ter você como cliente. Piauí Eletro, compromisso total com você. A Vamol Moda está de portas abertas no centro de Picos, ao lado da Caixa Econômica Federal. Na Vamol Moda você encontra todas as tendências da moda masculina, feminina, infantil, moda íntima, fitness e ainda cama, mesa e banho, tudo com 30% de desconto, dividido em 10 vezes nos cartões de crédito e no crediário Vamol. Vamol, a tendência da moda. A Piauí Eletro Construções inspira-se em você para ser cada dia melhor. No mês do consumidor, preparamos super ofertas e condições imperdíveis. Porcelanato polido 74 por 74 por apenas R$ 83 o metro quadrado à vista. Fechadura digital por R$ 635 à vista. Pia mármore por R$ 182 à vista. Porta postigo por apenas R$ 1.206 à vista. Agora é a hora de comprar. Descontos, frete grátis e entrega rápida. Tudo para presentear quem mais importa para nós, você. Super ofertas, mês do consumidor, a sua Black Friday fora de época. Piauí Eletro Construções, solução total para a sua casa. José Lopes, presente. Edelvais Ferreira, aqui. A Piauí Prev está fazendo a prova de vida dos inativos e pensionistas do estado. Baixe o aplicativo Meu RPPS e siga as instruções. É fácil, rápido e respeita os protocolos de segurança. Tudo virtual. E a convocação é por etapas. Fique atento ao mês do seu nascimento. Prova de vida da Piauí Prev. Vivaldo Silva. Aqui, Rivinho da Silva. Realização Piauí, Governo do Estado. Atenção! Vai começar Pode Morder. O podcast do programa Morde a Sopra Made in Piauí. Entrevistas ao vivo com conteúdos criativos e muita diversão. Acompanhe agora mesmo pelo Facebook, Instagram e YouTube do Morde a Sopra Made in Piauí. E também pela Rádio Cidade Modelo 95,3 FM. Está no ar. Pode Morder. Apresentação: Naldinho Martins e Janaína Costa. Pode
Pode Morder. Pode Morder. O podcast que tá na boca do povo. Oferecimento. Doutora Débora Moura, ginecologia e obstetrícia. Atendendo na Qualimed Diagnósticos. Marque sua consulta pelo telefone WhatsApp 899-2181-8072. Virtex Telecom, a melhor internet do Piauí. Assine já 0800 089 0089. Cláudio Céu Distribuidor Atacado e Varejo, a melhor de Picos. Padrão na Pizzaria, o sabor que enlouquece o seu paladar. No Piauí Shopping, peça seu delivery 899-9475-4444. Faculdade RSA, desenvolvendo com educação. Colégio Machado de Assis, o que mais aprova em medicina. Cerâmica Sobarro, tijolos de qualidade, menor preço e pontualidade. O WhatsApp 899-9973-5051. Doutor Heriberto Barros, urologista e cirurgião geral, atendendo na Qualimed Diagnósticos. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 899-3544-16. Farmapele, um passo à frente em farmácia de manipulação ao lado do Memorial Santa Luzia. Telefone WhatsApp 899-9463-3054. Laboratório Valdemar Santos de Análises Clínicas, na Praça Félix Pacheco. Telefone WhatsApp 899-8819-9749. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Espaço Beauty, fisioterapia, nutrição e estética. Rua João 23, bairro Malva. Supermercado Que Preço, o melhor preço da cidade. Doutor Bruno Monteiro, tudo em procedimento odontológico, atendendo na Odontopicos, na Rua Monsenhor Hipólito. E Cola Systems, comunicação visual e gráfica. Boa tarde, Picos! Boa tarde a você que está ouvindo a Rádio Cidade Modelo 95 FM. Está no ar o programa Morde a Sopra Made in Piauí. Agradecer aos nossos patrocinadores, a todo mundo que está ouvindo a 95 FM. Olha, você que tem filho, está pensando em ter filho, já, agora mesmo vamos bater aqui um papo. Ele que é médico, pediatra, e vai falar outras informações aqui. E vai falar com a gente aqui, conhecidíssimo na cidade de Picos, doutor Sérgio Feitosa da Silva. E tem o Silva, né? Tem, claro, rapaz. É o Silva do nosso patrão, doutor Silva aqui, não, da Silva. Rapaz, se brincar, tem até parentesco. Se for ver, mais distante, mas talvez tenha. Não vou garantir, não. Sérgio, primeiramente, agradecer a você pela presença e a coragem de vir no programa Morde a Sopra, porque você sabe que o podcast aqui é diferente, né? Até pode morder, você pode morder à vontade. Vamos fazer várias perguntas que as pessoas querem fazer. E as pessoas estão no YouTube ou no nosso WhatsApp, né? Que é o 3422-2925, pode participar, pode fazer perguntas se quiser, mas com certeza aqui pelo bate-papo aqui você vai entender muita coisa, né? Então vai lá no YouTube, né? Porque parece que o WhatsApp aqui caiu aqui. Mas pode ir lá no YouTube com a gente, tá abrindo aqui, tá? No YouTube, fazer suas perguntas, vamos participar. Primeiramente, vamos começar. Quem é doutor Sérgio Feitosa? Bem, eu sou um picoense, 46 anos, né? Sou nascido aqui de Picos, nascido lá no bairro São José, nascido em casa, Naldinho. Meu irmão mais velho nasceu em casa? Nasci em casa. Meu irmão parteira foi, não? Foi parteira, dona Rita Irene. Né? Ela era atendente de enfermagem do Hospital Regional, que já existia. Acho que já existia o regional, mas o fato é que minha mãe tinha uns partos muito rápidos e o meu parto aconteceu em casa mesmo, né? Então minha origem é... Então você nasceu de parteira? De parteira. O pediatra nasceu... Parto humanizado. Exato, totalmente, né? Eu não sei porque chama parto humanizado, porque a pessoa sofre tanto para sair o menino gritar. Tu era grande, Sérgio? Rapaz, eu nasci, segundo o registro, com 3,8 kg. Não cresci muito depois do nascimento, não, mas nasci meio grandinho, né? 50 centímetros, né? Mas eu fui o quarto. Eu fui o quarto filho, né? Então, mãe já tinha... E todos foi parto normal, assim? Todos, até meu irmão mais novo nasceu também parto normal. Então tá acostumado já. Já. Minha mãe é uma mulher que era uma boa Ela é viva ainda, dona Carmelita, né? Que se estiver vendo, um abraço. Mas era uma boa parideira, né? Mas já parou, né? Já
como se diz, a fábrica já passou. Já, até porque, né, pela idade, né, não é nem Cláudia Raia, né, que teve filho depois de... Mas assim, mais brincadeiras à parte, a cada mulher tem um direito de ter filho, né, independentemente da idade, né. Mas minha mãe aos 70, claramente, não tem mais condições, né. Verdade. Sérgio, aí você estudou onde aqui nos colégios? Eu estudei, pronto, eu tinha 1 ano de idade, Naldinho, a gente migrou pra São Paulo, né? Quem nunca ouviu essa história de ir pra São Paulo naquela época? Até Palmeirinho, não foi não? Rapaz, provavelmente, porque meu pai não tinha carro, até que voltamos de carro, né? Mas na época ele não tinha, né? Eu morei em São Bernardo do Campo até 82, voltamos, aí eu estudei 1 ano. Sabe aonde? Lá na unidade escolar Terezinha Nunes. Terezinha Nunes, né? De frente era Walter ali, né? Estudei lá. Lá eu fiz. Eu fui alfabetizado em casa, né? Um tio meu que morava com a gente em São Paulo. Tudo era em casa, né? Parte de casa, alfabetizado em casa, né? Pois é. Danado. Pois é. Meu tio Totônio, né? O Antônio, hoje ele é militar da reserva. Ele morava em São Paulo com a gente à época, fazendo cursinho, né? E aí ele me alfabetizou. Eu aprendi a ler e escrever com ele. Voltamos para Pix em São Paulo, lá em São Bernardo. Eu não fui até a escola, né? Não frequentei a escola. E quando nós chegamos aqui, eu fiz os 3 anos do pré-escolar num só, lá no Terezinha Nunes. E aí, em 84, eu estudei até o 2º ano de ensino médio no IMH, né? No Instituto Monsenhor Hipólito, né? Onde meus filhos estudam hoje. Aí saí para fazer o 3º ano lá em Recife. Estudei no colégio especial lá em Recife. E aí fiz. Como chama colégio especial? Hã? Como chama? Colégio especial. É por quê? Não sei, era o nome dele, nome né? Especial? colégio de curso especial, né? O nome era o colégio. Era o nome, era a marca, Tá, eu estudei no colégio especial. Eu tô imaginando o que é um colégio especial. Por que esse nome, Porque né? o colégio especial de Pix aqui é o Machado de Assis, né? Que é isso, inclusive patrocina o programa, né? Isso. Sim, olha lá, aí o colégio especial era o nome do colégio, né? Exatamente, eu fiz o 3º ano lá, né? Me preparando para o vestibular, isso no ano 94, né? Naldinho, nesse ano, só teve um único dia que eu não abri o livro. Foi no dia da final do Tetra. Esse dia eu não abri o livro. Mas todos os dias do ano, eu saí daqui dia 10 de janeiro de 94, voltei no dia 10 de janeiro de 95. Eu não vim passar aqui Natal, nem Ano Novo, São João, nada. Nada. Todos os dias do ano eu estudei para passar no vestibular, felizmente, né? Mérito meu e também por muita ajuda de minha família, né? Que me financiou. Tu estudava assim mesmo? Era por livre e espontânea vontade ou pressão mesmo assim? Rapaz, eu estudava, vamos lá, pra ser bem honesto e sincero, né? Quando eu cheguei lá, eu não tinha aquele ritmo de estudo, assim, daquele aluno profissional para passar no vestibular. Certo. Eu tava naquele ritmo de estudo daqui, que eu estudava, tirava notas nas provas, passava, nunca fiquei reprovado, né? Só que aí meus tios, né? Sabendo como é que é a vida, já maduros, militares, né? Olhavam assim, megão. A pressãozinha boa, rapaz. A canção aqui é de outra bandeira que toca, viu? Bora estudar direito. Aí depois eu peguei num ritmo, mas não precisei mais de ninguém pra ficar me mandando estudar. Isso aí só nas primeiras 2 semanas, né? Eu caí na real que eu não sabia de muita coisa ainda pra passar no vestibular, e aí caiu a ficha e fui estudar. E assim foi, né? E aí passei no vestibular lá em Recife. Foi medicina lá? Já medicina, né? Medicina. Naquele tempo não tinha Enem, Naldinho. Você escolheu o curso? Escolhi o curso e aquela universidade. Era o vestibular raiz, chamado. Isso, raiz. Eu fiz a federal, né? E fiz a estadual do Pernambuco, a UPE, né? Era uma festa, né, Sérgio? Quem passava no vestibular, seja qual fosse naquela Ave época. Maria, ainda hoje né? Assim, entrar no Enem e tudo, as famílias, né, festejam bastante, mas né? Antes era mais. Antes era porque era uma coisa mais difícil, né? mais difícil. Tem que dizer que era porque era realmente, né? E aí eu entrei, né? Eu passei nas 2 e aí, por conselho dos meus tios, eu entrei na federal em agosto de 95. Eu poderia ter entrado na estadual em março de 95, né? Aí eu fiquei 6 meses de férias aqui, nunca mais tive, talvez nunca mais tenha 6 meses de férias na vida, né? Em 95. Mas a minha trajetória em termos de vida acadêmica, antes de entrar na faculdade, é essa. Você formou em clínico geral, né? Eu me formei clínico em julho de 2001. Aí eu voltei para Pix para trabalhar aqui. Filho de família humilde, né? Tem que trabalhar, assumir tudo. Era o primeiro médico da família, não? Primeiro médico do meu avô pra baixo, da parte de minha mãe e da parte do meu pai. Do seu pai. Famílias grandes, mas não tinha nenhum médico ainda, né? Entendi. E aí voltei pra trabalhar pra ajudar a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né?
E assim fiz, ainda faço, hoje menos, mas ainda faço, né? Felizmente, tenho essa oportunidade. E trabalhei aqui durante 7 anos, até o ano de 2008. Trabalhei em vários PSFs aqui da região, trabalhei aqui em Picos, Aroeira do Itaim, Jaicós, Vila Nova. Passando um monte de pirona, né? Medicações básicas todas, remédio velho pra menino, de pirona pra dor de cabeça, né? Mas também... Tu sabe que tem uns médicos impostos aqui, né? Ele nem olha pra cara do paciente. Rapaz, não fale dos meus colegas não, rapaz. Você sabe que médico defende o outro, né? Eu tô falando a verdade. Tem médico que não olha nem pra cara do paciente. Eu tenho isso aqui. Dipirona, paracetamol, ibuprofeno, né? Que chama aqui. Pronto. Resolvido. Mas, Naldinho, honestamente, tem aqueles casos que realmente a medicação vai ser uma dipirona e simplesmente, né? Por exemplo, um caso de dengue. A dengue, você vai tomar soro oral, você vai ter repouso para febre e dor de pirona. Se começar a botar muito remédio para dengue, você começa a coçar a cabeça e vai perguntar assim, precisava mesmo? Né? Tem isso aí. Na verdade, a ideia de posto de saúde é isso aí, né? Atenção básica. Atenção básica, dor de cabeça, claro. Para não ir para um regional. Exatamente. Mas para isso funcionar tem que ter posto de saúde, médicos de posto de saúde funcionando. Claro, por isso que o regional hoje tá lotado, é porque não tem. Isso quanto mais a gente tiver uma atenção básica funcionante, menos sobrecarga tem nas estruturas mais complexas, como o hospital regional, por exemplo, né? Então, eu trabalhei em vários postos de saúde e também trabalhei por 6 anos no Instituto do Rim. Né, eu era clínico lá do Instituto do Rim, uma clínica de hemodiálise que tem aqui em Picos, né, ali atrás do Hospital Regional de Picos, né? E aí, quando foi em 2008, eu resolvi fazer residência médica, né? Já tinha, né, comprado uma casa, botado meus pais numa casa para eles, né? E aí resolvi, já não tinha mais impedimentos para não fazer a residência médica, né? Certo. E aí fui fazer a residência médica em pediatria em Natal. E por que escolheu pediatria? Pediatria, quando eu entrei na faculdade, eu já falava em ser pediatra. E eu tenho uma característica, eu tenho interesses muito amplos, né? Eu sou médico, eu sou hipnoterapeuta, a gente pode conversar sobre isso hoje ou no outro programa, né? Comecei agora uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, mas eu gosto de música, eu gosto de rádio, já disse aqui em off, né? Eu gosto de economia, eu gosto de astronomia, eu tenho interesses muito amplos. Então, eu acredito que eu jamais conseguiria ser aquele médico super especialista. Tipo, eu tenho colegas médicos que são ortopedistas de mão. Professores meus da faculdade, no final do século passado, eram donos de clínicas em Recife que só atendia pessoas com problemas de mão. Tinha clínica lá, deve ter ainda, SOS Mão. É só mão, pra mão? Só mão. Hoje é médico só pra unha, só pra mão, só pra dedo. Só pra cabelo. Só pra cabeça. Então, aí você queria tudo, né? Eu não consigo ter essa visão assim tão... Eu tenho uma visão mais ampla, né? E a pediatria permite isso. E a pediatria permite isso numa escala até maior, porque você avalia aquela criança do contexto da família. Todo dia, hoje mesmo, nas consultas que eu fiz pela manhã, eu incentivei, eu estimulei a mãe da criança que passou comigo, porque a queixa dela era que a criança não comia, a menina derrubando o mundo, cheia de energia e aprendendo tudo na escola. Aí dizia que não comia a menina. Eu digo, como é que ela não come, né? Se consegue fazer isso tudo. Porém, a mãe, palavras dela, na linguagem nossa aqui da região, morta de ansiedade. Procurou médico? Nunca procurou. Pois eu disse, procure. Eu dediquei uma parte da minha consulta para entender um pouco o que acontece com ela e empolgá-la e estimulá-la a procurar um psicólogo ou um psiquiatra para se tratar. Entendeu? Então, fazer a pediatria me permite todos os dias ter essa visão mais ampliada daquela criaturinha pequena, né? E também da sua família. Sérgio, eu, por exemplo, gastei horrores de dinheiro, né, com você lá na... Eu tô falando do programa ontem, né? Foi, eu vi. A minha filha, né? Porque, assim, indicação, deu, não, de um doutor Sérgio, uma pessoa, de um médico profissional, foi indicado, levei, né? A Nara, inclusive foi até minha sogra no dia lá, né? Que começou lá. E gostou da consulta e sempre foi, né? Foi feito com o doutor Sérgio, né? A Laninha, né? Sim, tá grande, rapaz, 5 anos. E aí eu lhe pergunto assim, Sérgio, vamos falar um pouco da pediatria, certo? Que é uma área assim que você domina, né? Que é muito procurado, né? Tanto que você está comentando aqui que atende várias cidades aqui da região. Hoje, o que eu observei é que você, às vezes, não consultar só a criança, você observar também os comportamentos dos pais com a criança. Sim. Né? Você deixa os pais falarem
falar, aí começa a falar mãe, porque até você, eu lembro uma frase que você falou assim, tá aí, gostei de vocês, porque ninguém aqui tá passando pano em ninguém não, tá entregando olha, esse aqui faz a coisa errada, não tá errado, Sérgio? Tá. Sim. A gente botar você na encruzilhada. Sim. Então, assim, é um pouco de psicologia, né? Também o pediatra tem que ser. Sim, sim. Hoje, a pessoa que é mãe, né? Que tem um recém-nascido, tá pensando em ser mãe, mudou muito, depois dessa pandemia, mudou muita coisa, apareceu mais doenças, questão, como você falou, de ansiedade, tá mais complicado, Sérgio? Realmente, né? Inclusive, Naldinho, essa pergunta ela é muito pertinente porque nós já vimos, mesmo antes da pandemia, numa crescente em relação à quantidade de pessoas com alterações das emoções. Vamos falar no português objetivo. Gente com ansiedade. Brasil hoje são 20 milhões. Gente com depressão. Brasil hoje, salvo engano, são 15, 16 milhões, né? Pessoas estressadas ao máximo em relação ao seu trabalho. Síndrome de burnout. Cada 3 pessoas que trabalham, uma tá com síndrome de burnout, né? Que é o esgotamento físico e mental e consequência de um trabalho extenuante, né? E muito estressante. Então você veja que, de uma forma geral, a maioria das pessoas já não estava muito bem. Aí veio a pandemia e piorou a situação. Com certeza. Muito. Inclusive, numa situação, numa avaliação mais específica, mas num foco mais voltado à minha questão enquanto pediatra, com o aumento de casos de burnout parental. Burnout quer dizer o quê? Burn quer dizer queimar, né? Out pra fora, né? E parental que é dos pais. Em linhas gerais é o que é? É você, enquanto pai, enquanto mãe, se perceber incapaz de dar conta do recado. Seja em relação às expectativas das pessoas sobre você, tia, vovó, que fica o pessoal cobrando o pai e a mãe que não tá criando direito, que não tá cuidando. Tem isso aí ou não tem, Naldinho? Eu dou um exemplo aqui. Chegar lá, eu disse, doutor Sérgio, eles queriam, os pais, porque os avós querem fazer a mesma criação, dar os mesmos remédios pros filhos, né? Para os netos, pros filhos. E eu falava, doutor Sérgio, não precisa mais. Aí Sérgio, você dá certo, não precisa, não se usa mais esse remédio, que vai mudando. Sim. Isso acontece demais. Então tem muita cobrança sobre pai e sobre mãe, né? Isso aí não deixa de desgastar emocionalmente. E às vezes também até a autocobrança. É muito comum, Naldinho, que os pais, e sendo bem realista, muito mais vezes as mães têm aquele sentimento que não está conseguindo ser aquela mãe que queria ser. E aí isso deixa o emocional lá embaixo, né? Muitas vezes levando a um quadro de adoecimento mesmo, né? E a pessoa fica desestimulada. E às vezes a pessoa é até uma boa mãe, mas acha que não está sendo. Exatamente, né? Exatamente. Acha que não está sendo, né? E aí tende a deixar aquela mãe desestimulada, sem ânimo, e muitas vezes até em consequência disso, deixando de ser uma boa mãe, porque vai até se distanciando. Sabe como é que é? Porque não tem mais recurso, não tem mais energia emocional para dar conta daquilo ali que ela vinha dando conta e que estava, na visão dela, aquém do que ela deveria fazer. Então, tem uma estatística que, lá dos Estados Unidos, que eu vi uma vez, num trabalho científico, que falava de que de cada 10 mães, pelo menos 2 estavam numa condição dessa. 20%, né? É muita coisa. E aí, quando você associa o burnout parental, né? Que é essa condição emocional ruim devido à questão da paternidade e maternidade, junto com o burnout profissional, que afeta 1 a cada 3 pessoas, aí você imagine. Agora você imagine, Naldinho, na pandemia, a criatura que era mãe e professora ao mesmo tempo. Aí, meu amigo, tendo que acompanhar filho e aula online e preparar aula online pro filho dos outros. É verdade. Meu filho, o negócio ficou complicado para muita gente. Então isso repercute até hoje. Antes de vir para cá, eu tava falando com a mãe, né, para marcar uma avaliação da minha outra função, né, que é a hipnoterapia. Porque ela tá com uma criancinha de, acho que hoje é 21, né? É 1 mês e 5 dias de vida, só que ela, apesar de desejar muita gravidez, né? A criança e tudo, mas tá com o emocional muito abalado, inclusive tá atrapalhando ela no cuidado com a criança e até em relação à amamentação. Não tá aquela empolgação toda aí. Exatamente, é porque é mais forte do que ela quer racionalmente falando, sabe? Então ela me procura para buscar ajuda e a gente vai acabar marcando o momento.
Essa área que você falou, a hipnoterapia. Não, difícil dizer, não, enrolado. Hipnoterapia. Você fala de hipnose e fala terapia. Pronto, hipnoterapia. Agora viu aí? Já trabalhou a hipnoterapia aqui já. Mas foi por conta disso, Sérgio, tipo assim, desses atendimentos que, né, você tá tendo, que você tá vendo, às vezes, mais problema nos pais do que nos filhos. Isso acontece, né? Isso aí, né? Sim. Não, vamos aprofundar porque termina lhe ajudando até na sua área de pediatria no geral, né? Exatamente, né? Porque quando a gente está se formando médico, a gente aprende, quando a gente está estudando pediatria, que uma parte da consulta é você avaliar a dinâmica familiar. Certo. Basicamente, como é que pai, mãe, irmão estão se relacionando. Como é que o pai está emocionalmente, cada um dos membros da família, né? Porque isso aí vai influenciar de maneira positiva ou negativa, de acordo com que estejam, né? Na criação daquela pequena criatura ali, né? Se o pai está ansioso, a mãe depressiva, imagina essa criança, né? Agora, se o pai está bem das emoções, a mãe também, o ambiente em casa é outro, claramente, né? Então, eu, enquanto pediatra, já aprendi isso na formação médica, mesmo antes da residência em pediatria. E na prática de pediatra, percebia isso todos os dias. E quando eu despertei para a hipnoterapia, uma das coisas que me motivou a fazer foi justamente isso. Eu entendo, eu, enquanto pediatra, examino a criança, avalio a criança, crescimento, desenvolvimento, tem anemia, não tem anemia, tem verme, não tem verme, tem rinite, não tem rinite, tá. Mas só que os pais vão dar conta daquilo ali, porque os pais já têm as obrigações deles do cotidiano. Isso. Cuidar da casa, trabalhar. E quando eles vão até mim, eu dou mais. Tem que dar remédio, tem que fazer exame, tem que cuidar da casa, tem que tirar poeira, tem que não sei o quê. Sabe como é que é? Ou seja, mais carga sobre eles. Mas se eles não estiverem bem emocionalmente, então, enquanto pediatra, eu me coloco para ajudar no cuidado com os filhos, e enquanto hipnoterapeuta, eu me coloco para ajudar no autocuidado dos pais, porque os pais estando bem, cuida mais da criança, o cuidado com a criança, ele é bem melhor. Sérgio, vamos falar aqui em relação à criança. Sim. As pessoas falam o seguinte, que a adolescência é onde é da rebeldia, né, do jovem e tudo. Na infância, qual é a idade que as crianças... Porque eu queria saber se a minha filha seguiu isso aí. Eu tenho 5 anos hoje. 5 anos, né? Bem, é claro que varia de criança para criança, mas existe aquela faixazinha que começa aos 2 anos. 2 anos, né? Que é conhecido como os terríveis 2, né? Que é como se fosse, eu não sei se o termo é adequado, mas é como se fosse uma adolescência dentro da infância. O que acontece na prática? A criança começa a ter interesses muitos, porque quando a criança é um bebezinho abaixo de 6 meses, principmente, o interesse dela é só o quê? Mamar e dormir. E pronto, deu isso aí e resolveu. É verdade. Mas aí depois, meu amigo, ela quer mexer na televisão, ela quer mexer no seu carro, na sua moto, ela quer mexer no seu armário, ela quer descer a calçada, ela quer puxar o rabo do pastor alemão, ela quer tudo. Só que ela não sabe os limites dela e ela não tem maturidade emocional ainda, claro, né, para poder lidar com os nãos. Ela não sabe, não tem como se regular emocionalmente. Ela não sabe lidar com as frustrações. E como é que ela reage? Meu amigo, no grito, na explosão, derruba a casa num choro, né? E assim, é um desafio para pai, para mãe, isso eu falo agora enquanto pai, para pai, para mãe, para poder saber como lidar com isso, manter a calma, manter a paciência, para ao mesmo tempo não deixar de dar os limites necessários à criança, porém, né, sendo acolhedor com a criança, sem perder a paciência, não sendo agressivo. É muito fácil de entender e de falar. Na prática do dia a dia é complicado, é difícil, por isso que eu não julgo ninguém que às vezes perde, né, um pouquinho a cabeça. Não julgo, não. Aí onde eu chego, Sérgio? Sim. Estamos na era da tecnologia. Isso, total. Hoje tem criança de 3 anos que mexe melhor eu falo porque minha filha foi sem 3 anos, 4 anos, ela mexia melhor em celulares, até o dedinho mais rápido do que alguns adultos. Nós nascemos isso na geração que nós foi na chegada do celular, sim. Na chegada, a gente era do tempo que chegava numa festa, ninguém tava em celular, todo mundo tava lá pra curtir, normal. E o que eu noto é o seguinte, que todos vão dizer, na minha época tem que deixar o filho menos sem o celular e tal, mas é muito difícil, eu tiro por mim. Eu quero saber onde você chegar. O filho não dá esse acesso pro filho, porque eu acho o seguinte, teve muita coisa que as crianças se desenvolvem se começar a
ter esse contato com a internet, mas com conteúdos que possam trazer alguma coisa a seu favor, né? Um joguinho de brinquedo que mexe com a mente, né? Por exemplo, a minha filha, ela, por exemplo, ela não gosta de nenhuma música de TikTok. 5 anos. A menina de 5 anos dançando a dança todinha. Inclusive as sensuais. As sensuais. Ela não gosta de nenhuma. Ela não sabe uma dança TikTok. Ela, graças a Deus, ela gosta muito de eletrônicazinha, essa batidazinha normal. Ainda bem. Puxou o pai. E gosta muito, não sei se acontece isso com os seus, né? De, às vezes, assistir no YouTube. No YouTube Kids, aquelas coisas, tem uns YouTube que fica mostrando aqueles jogos, a pessoa narrando o jogo. Sim. Joguinho infantil, né? Sim. Elas se amarram naquilo ali, né? Aí eu lhe pergunto, qual é o ponto que os pais têm que ter um cuidado em relação, se existe, a regra é essa, o tempo é esse, um tempo X, porque é complicado. Porque às vezes a saída até para os pais deixar o filho quietinho para fazer o seu serviço em casa. Verdade, Aldinho, é um assunto muito pertinente. Assim, em linhas bem gerais, né? Recomendações oficiais teóricas, né? Vamos lá, até 2 anos, 0 momento, 0 tela, 0 celular, televisão, tablet, 0. A partir dos 2 anos, 1 hora por dia. Depois dos 5, 6 anos, 2 horas por dia. Isso é recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Certo. É assim, e eu realmente aconselho... Isso juntando TV... Juntando tudo, né? Eu realmente aconselho aos pais a buscarem se aproximar. Ora, com calma. Se seu filho em casa já consome telas, vamos lá, 6 horas por dia... Se você puder programar uma redução gradual, vai ser muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Ao pouco. Porque, assim, é verdade que no dia a dia das vidas corridas das famílias, as crianças precisam de algo para se entreter. Aí acaba que os pais apelam para o celular. Mas as críticas que recaem sobre os nossos ombros hoje, Naldinho, talvez os nossos pais também merecessem, porque na sua geração e na minha, não era celular, mas era o quê? Televisão. Eu passava horas de frente pra televisão. Mas a gente ia pra rua. Não ia jogar também, bola, claro. Meu dia, a mãe ia buscar no chinelo. Vem comer, menino. Não tem mais isso, né? Não ia, mas também porque o mundo era outro, né? Hoje em dia, infelizmente, são poucas as ruas que dão essa condição de criança brincar na rua, né? Não tem mais. Infelizmente, quase não tem mais, né? Então as crianças... Tem até os vizinhos meus lá, só cortando, tem até os vizinhos meus lá em casa que estavam brincando de pipa, mas pipa feita por folha normal, comum, sabe? Aí o rabo era de sacola plástica, né? E descalço de gator, menino raiz. Criação raiz. Criação raiz, eu lembro disso aí, né? Hoje é um drone, né? O menino ganhou um drone. Aí, antes de lhe cortar, o que eu notei é o seguinte: para você tirar uma criança, eu vou falar pela base, da tela, você tem que fazer alguma atividade com ela. Por exemplo, a minha filha, se eu tirar ela da tela e for brincar com ela prefere brincar do que a tela. Claro. Você tem que dar alternativas para a criança, né? Isso. Agora não é tão fácil para a gente, que tem o tempo também restrito. Aí é que entra um conceito muito importante que todos nós devemos adotar em nossas vidas. A gente se esmerar, caprichar na capacidade de priorizar. O que é importante para mim? Minha saúde mental, minha saúde do corpo, minha filha, a saúde mental dela, a saúde do corpo dela, minha esposa. E assim vai. O meu trabalho, né? O vizinho, não quer saber do vizinho, não. Eu converso com ele, mas não quer saber o que tá fazendo na vida dele, não. Lá em Brasília, também não quer saber, não. Em Teresina, também não quer saber, não. Lá na Ucrânia, também não quer saber, não. Entendeu como é que é? Entendi. Porque a gente tem 24 horas por dia só, né? O tempo não consegue ser esticado, entendeu? Então, priorizar o que é importante para você, para poder ter tempo pro seu filho de qualidade, para estar com ele ali, porque como você bem disse, se você ficar com ele ali brincando ali, ele vai preferir brincar com você do que ficar no celular. Isso aí é uma coisa óbvia, né? Mas por outro lado, não vamos demonizar a tecnologia. E acho que faz ajudar a criança também a desenvolver. Eu tava conversando com minha esposa. Não vamos atrasar a criança também em relação aos outros, né? Alguma. Tava conversando com minha esposa esses dias, ontem lá em casa, né? Eu quero comprar, a minha mais velha tem um notebook dela lá e os 2 pequenos não tem. Eu quero comprar um por 2 para dividir, para ter controle, né? Também não é para usar o dia todo. Entendi. Mas que eu quero que eles façam um curso de programação. Entendeu como é que é? Porque eu não sei programar, né? E hoje em dia fala-se, né? E eu acho que faz muito sentido que uma das formas de você começar a ficar analfabeto é se você não souber programar. Isso. Né? Então, assim, a tecnologia, ela é ótima. Tudo, pessoal, tudo que existe pode ser usado para o bem e para o mal. A gente tem que saber o uso inteligente. Fazer o uso inteligente. É verdade. Que eu acho que é a forma que tem que ser feita. Sérgio, eu acho que você já ouviu muitas dessas consultas, né? Aí eu vou fazer algumas perguntas
que você, mais frequência que você tem, recebe lá na clínica. Sim, sim. É quando os pais chegam, doutor Sérgio, minha criança tá assistindo. Aí você só vira assim, é normal. Eu falei essa diferença quando eu cheguei em você, não, isso é normal, pela idade e tal. Quais são as coisas mais comuns que as pais estiverem ouvindo a gente aqui, que acontece, né, com os recém-nascidos, com as crianças? Naldinho, se você fosse médico, eu acho que você ia ser pediatra, porque você tá indo em cima de todos os assuntos da pediatria. Né? Aí qual assim, que chega assim, você, se acalma, é assim mesmo, para os pais que estão ouvindo a gente agora nesse momento. Pronto, vamos lá. São inúmeras, né? Mas deixa eu ver se a memória me traz alguns aqui. Bebezinho pequeno, né? Se espremer, a popular e famosa espremedeira. Entendi. Né? Isso aí é normal, porque a criatura come 24 horas por dia. Eu sempre digo assim ao pai e à mãe: experimente você pensar em comer toda hora que seu filho mama. Você vai ficar se espremendo do mesmo jeito. Normal demais, porque toda hora aquele intestino trabalhando, tendo que empurrar pra frente gases, né, e fezes, entendeu como é que é? A criança não fica na posição normal de fazer cocô, porque ela fica deitadinha a maior parte do tempo, entendeu como é que é? Né? Se espreme. Chega a ficar vermelho, né? E nem tem muita força no músculo da barriga, faz força onde? Prendendo a respiração aqui. Pronto. Toda hora se espremendo. É normal. Não tem o que fazer. Aí o pessoal vai procurar remédio, quem acha bom é dono de farmácia. Compra isso, compra aquilo, compra aquele outro, chá disso, chá daquele outro. Mas teve um remédio que você passou pra minha filha, que a minha filha teve esse problema de fazer cocô mesmo, né? Sim. Ficou duro, sei lá, essas coisas de criança. E eu lembro que inclusive, é um do nosso patrocinador aqui, a Farmapele, né? Isso, sim, lá perto da gente. Isso, o senhor falou assim, compre a PEC 4.000. PEG 4.000. Mas aí, Laudinho, é outra situação. Eu falar da espremedeira do bebezinho pequeno que né? tem as fezes normais, que não são duras, né? Entendi. Tá só no peito uma formulazinha, né? Isso é normal. Agora, o que você tá falando que aconteceu com sua filha foi a constipação intestinal. Que isso aí não é normal. Infelizmente é uma coisa muito comum, de cada 10 crianças, 3 têm. O que é constipação intestinal? Popular ressecamento. Quando é que a gente diz, Naldinho, que a criança fica ressecada? É bem simples de entender. Se o cocô for parecido com cocô de bode, as bolinhas pequenas, fezes caprinas, ou se o oposto, se o cocô da criança for parecido com cocô de adulto, imagina, o ânus da criança, o cocô grosso como de adulto. Claro que não dá certo. Com a pontinha preta, né? Exatamente, tem isso aí também. Ou então... As cores dizem muito do bebê, né? Sim, a cor das fezes, Ou então, se não fizer 3 vezes por semana. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram. 3 vezes por semana? Se não fizer 3 vezes por semana, né? Se demorar quanto tempo assim? Eita, tá com 1 dia sem fazer cocô, 2 dias sem fazer cocô, tá com 3 dias. Até quanto é aceitável? Depende. Se a criança já tem a alimentação complementar, se ela não tá só mamando mais, se ela já come frutinha, legumes, carne, feijão, essas coisas, é para fazer pelo menos 3 vezes por semana, que dá o quê? Não deveria passar mais do que 2 dias sem fazer. Né? Essa criança que já come. Então, cocô de bode, cocô de adulto, ou faz menos 3 vezes por semana, já é constipado e ressecado. Aí tem que ser medicado como a sua foi. A minha filha mais nova foi também medicada. Ou remédio bom na Farmapele. Farmapele, gente, vai lá na Farmapele, viu? Na pediatria, é uma das situações em que o médico prescreve com mais expectativa em relação ao resultado positivo. Porque as pessoas às vezes não sabem, mas quando a gente prescreve, pode dar certo ou pode não dar certo. Medicina não é uma ciência exata, né? O corpo humano é muito complexo. Mas aquela medicação que eu passei para sua filha e passo para muitas é das que a gente tem mais expectativa. Tanto que quando o pessoal. E tem idade para tomar aquele remédio? Tem uma idade? Não, ali geralmente a gente passa a partir de 6 meses de idade. 6 meses. Né? Aí pode ser qualquer de 6, 7. Até 10, né? Até vai, né? Então, assim, quando alguém fala pra gente no WhatsApp, doutor, não funcionou, eu já estranho. Opa. Não deve estar tomando certo. Geralmente não está tomando certo. Eu até lembro, doutor, você disse assim, olha, a primeira coisa que dei logo 3 logo, o bichinho. 2. 2 é o saquezinho. O sachêzinho, Porque esse aí é que vai abrir logo de cara logo. Isso, depois vai botando todo, né? Aí diminui. Só pra manter. É um pauzinho, nem sente na mamadeira. Não sente, assim, é a medicação quase perfeita, porque a criança não nega, porque se dilui no suco ou no leite, ela não nega, ela não sente o gosto, que mais é altamente eficiente e é muito segura. Tem crianças que usam anos a fio. A minha filha mais nova usou mais de 1 ano aquela medicação. E é bem raro, regula mesmo, você saber de ter efeitos colaterais. E regula o intestino da criança, sim.
Então eu posto muito no Instagram de novo, porque as crianças, Naldinho, se acostumam com o sofrimento do filho fazendo, os pais, aliás, fazendo cocô, fazendo força, sangrando, aí, chorando. Tá bom. Fez cocô, tá bom. Aí pronto, não, minha gente, ninguém merece, dá muito leite, né? Doutor, dá muito leite pra criança. Aqui no Nordeste, aqui no Piauí, em qualquer lugar que você more, né? Mas aqui pra nós ainda mais, né? A gente não pode ficar, eu tô até aqui, né? Com a minha água aqui, os flamenguistas, por favor, que me perdoe, né? Aqui, mas, brincadeiras à parte, mas a gente tem que se hidratar, porque se a gente não se hidrata bem, o intestino sofre. E se alimentar bem também, tem isso também. Outra bem preocupação em relação que quem tem bebê recém-nascido até 2 anos e menino pode ver cadeira quer subir também? Sim. É a questão de quedas, de bater a cabeça, que eu acho que esse é outro problema também, que os pais ficam loucos, porque eu lembro, né, o senhor foi o pediatra o pediatra da minha filha, que ela subiu na cadeira, acho que tinha 2 anos, 2 anos, eu lembro isso aí, que ela pegou e caiu para trás, e bateu a cabeça, e foi um desespero. Por quê? Porque ela ficou assim, o choro entalou. Sim. E ela ficou olhando pro mundo, como se estivesse todo desmaiando, igual um gato levar uma pancada na cabeça, ficou. Sim. E de repente começou a chorar. Aí eu lembro, eu disse, olha, foi quanto centímetro a queda, a altura no hospital. Aí tem que passar um dia todo no hospital, levando no hospital aqui, para ficar em observação. Então até explica isso para as pessoas. Memória boa. Naldinho é memória de elefante. Memória boa. Mas é muito importante mesmo, porque queda, vamos lá, vou tentar ser objetivo, mas assim, primeira causa de óbito na infância e adolescência não é doença, é acidente. Vamos lá. Acidente? É acidente. Agora, claro, juntando todos os acidentes, né? Certo. Aí, os acidentes que mais comumente causam internação, queda, são 50 mil internações por ano, dá 5 por hora, no Brasil todo, entre 1 e 14 anos de idade. Aí, sobre a altura, que foi o ponto que você falou, quando é que é preocupante? Abaixo de 2 anos, se for uma altura mais que 90 centímetros, Naldinho, a criança pode ficar sorrindo de imediato. Se tiver cabelo, não precisa nem estar assanhado o cabelo, tem que ir pro hospital. Independente se ficou bom ou normal, não importa, tem que o médico ver. 90 centímetros, doutor, em cima da cadeira cair pra trás, já deve ser já mais ou menos. Exatamente. Da cama, né? Da cama, dependendo da cama. E se for mais de 2 anos, isso inclui todas as crianças e adultos também, 1,5 metro. Se cair de 1,5 metro com mais de 2 anos, ou qualquer um de nós, também tem Agora, vamos fazer a medida aqui para as pessoas entenderem. Sim. A queda, 1,5 metro, você conta da altura do que está do pé ou da cabeça pro chão? Não, aí do pé. Do pé, né? Do pé. Eu queria levar a queda no pé aqui de 1 metro de altura, cair. Isso, exatamente, do pé, entendeu? Então, assim, por que isso, pessoal? Porque imagine, dependendo da altura que você cai, você atinge uma velocidade quando chega ao chão que é zerada bruscamente. É verdade. Né? Até os carros mais modernos, eles não param bruscamente, eles levam um tempo para poder desacelerar. É verdade. Porque senão, dentro do seu corpo, no cérebro e também aqui no fígado, no baço, o que acontece? Aqueles órgãos, eles balançam, se chocam contra os ossos e podem ocorrer hemorragias internas. E a hemorragia interna nem sempre é uma hemorragia grande para morrer na hora. Às vezes é uma hemorragia pequena, mas está lá sangrando. E de imediato não dá sintoma para baixar a pressão ou outra coisa. Mas ali um tempo depois pode acontecer. Entendeu como é que é? Então, para ficar bem claro para quem está em casa, queda para crianças de 2 anos para baixo, de 90 centímetros ou mais, o médico tem que avaliar de imediato, de urgência. Para crianças de mais de 2 anos, a altura que tem que ser avaliada de emergência, a altura que tem que ser avaliada da queda é 1,5 metro. De 1,5 metro para mais é avaliação de imediato, não importa. Pode ser uma criança que pulou de um muro, ela pulou, caiu com os pés no chão, mas não bateu nada. Mesmo assim tem que passar, porque teve essa desaceleração que pode romper um vaso sanguíneo. Bom, tem uns ouvintes aqui dizendo que querem fazer pergunta. Pode fazer pergunta, viu? Para mandar uma mensagem aí de texto que a gente responde. Sérgio, hoje em dia, eu acho que você já ouviu muito isso aí, as pessoas, eu tenho por mim aqui, vou falar de mim mesmo, porque a gente tem que falar da nossa experiência, que talvez tire a dúvida de muita gente, né? Me perguntaram, Naldinho, por que você não tem logo outra filha? Sua filha é tão linda, né? Tão bonita, né? E eu falei assim, gente, porque assim, ter filho, a gente quando tem filho a primeira vez, meu Deus do céu, eu sou responsável por esse serzinho aqui. Então você quer dar tudo de melhor pro seu filho, né? Aí você tem que ver, porque se falar que
filho não dá despesa, é porque não sabe o que é ter filho, porque dá despesa. Entendeu? Porque se você tiver é uma escola, né? Se tiver 2, é uma escola, 2 consultas, né? Entendeu? É o material, é balé, se for mulher, balé, se for futebol, quer dizer. Então você tem que ter uma boa estrutura para saber se posso dar o melhor para esse meu filho, para 1 ou para 2, né? Mas minha filha, aí fica aquela psicologia, mas vai ficar sozinho no mundo, vai não sei o que. Gente, aí depende, porque, por exemplo, eu tenho um irmão, o estilo de vida do meu irmão é diferente do meu. A vida deles, os amigos deles são outra turma. Então, assim. A gente pode se apegar muito a isso, não. E um dos medos maiores, eu não sei se isso é da cabeça da gente, ou o que aconteceu no mundo, ou foi a pandemia. As pessoas dizem: por que as crianças hoje estão todos nascendo com problemas? Principalmente de autismo. Eu acho assim, que é porque antes a gente não sabia diagnosticar, hoje estamos sabendo diagnosticar, mas eu acho que você já ouviu muito isso, doutor, meu filho tem algum problema? Não tem. E tem aqueles pais que sabem que tem e não quer aceitar também. Tem isso aí. Mas vamos lá, né? Realmente, a incidência de autismo tem aumentado bastante, né? Nas últimas décadas, né? Hoje tem pesquisa falando, Aldir, de 1 para 58, 1 para 48, e salvo engano, a última que eu li, eu não sei se foi nos Estados Unidos, falava assim 1 para 30. Mas a grande questão, então, são vários fatores envolvidos. Porque antes, Naldinho, até a década dos 2000, até 2010, não se considerava toda pessoa com autismo que se considera hoje. Só se considerava com autismo aquelas que tinham aqueles quadros mais severos. Hoje a gente fala em espectro do autismo, né? Ou seja, a gente tem níveis de suporte, nível 1, nível 2 e nível 3. Tem pessoas com autismo hoje, Naldinho, que tem a intelectualidade preservada. A criança estuda, ela tira notas boas, ela faz uma faculdade, ela se forma, ela trabalha, ela é advogada, ela passa no OAB e está no escritório. Tem gente que tem autismo que se torna um dos homens mais ricos do mundo. Eu não sei falar o nome dele, Elon Musk, né? Por exemplo, ele tem autismo nível 1, né? E assim, então, por isso que aumentou muito a quantidade de casos diagnosticados, porque tem esses casos em que você tem fala preservada, você tem a parte de intelectual preservada também, só que você vai ter o quê? Prejuízo muitas vezes na parte de socialização, né? Pessoas que têm dificuldade para se socializar. Às vezes até conseguem, mas fazendo, como se diz no popular, das tripas coração. Porque entendem que precisa para poder vencer na vida, por exemplo, né? Então isso aí a gente sabe que tem. Então tem muita gente que se descobre, por exemplo, que tem autismo quando tá com a criança no pediatra ou no neuropediatra, e aí naquela investigação ali, daquele interrogatório ali do médico, o pai ou a mãe começa a falar assim: rapaz, isso aí eu acho que eu tenho essa característica, essa outra também, essa outra também. Aí, quer dizer, pega uma característicazinha já acha que tem autismo também. Não, aí é que tá. A gente não pode definir um transtorno só por uma coisa, né? Minha criança gosta de ficar rodando a rodinha do pneu. Todo mundo pode... É uma coisa. É uma coisa. Para fechar um diagnóstico de autismo, é preciso de uma série de critérios. E é uma questão complexa que hoje em dia no Brasil a maioria que faz, né? Dos casos que são diagnosticados são pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil ou por um psicólogo infantil. Mas para fechar, em termos legais, só o psiquiatra infantil ou o neuropediatra infantil que podem. Ou então um médico que tenha uma pós-graduação em autismo. Só médico que pode fechar o diagnóstico para poder conseguir uma terapia, um benefício, né? Para receber dinheiro, né? Da Previdência, essas coisas, né? Você sabe que o povo vai pro Dr. Google, né? Dr. Google. Tem. Doutor Sérgio, fizeram a pergunta bem aqui, né? Doutor Sérgio, eu fui mãe depois, né? Meu casulo com 18 anos. Caçulo, perdão, né? Sim. Foi mãe do caçulo com 18 anos. Certo. Então, a neném tem 6 anos. Para a idade dela, eu acho ela muito desenvolvida. Será que ela corre risco de ter autismo? Altamente inteligente, fala inglês, canta inglês, tudo que você falar, para ela dar explicação. Entendi. Assim, existem aqueles casos de crianças que a gente fala que elas têm altas habilidades, né? Que tem uma inteligência acima do normal, né? Essa criança tem que ser avaliada pelo neuropediatra e sim, algumas crianças com autismo são assim. Mas só que existe até por meio
do cinema, das séries, né? Tipo assim, aquela tendência a colocar sempre a criança com autismo como essa capacidade acima do normal. Então, no caso dessa criança que a telespectadora, né? É tudo menos isso, né? Internauta, a pessoa da audiência falou, é válido passar assim com o neuropediatra, né? Se tá tão acima da média assim. Mas eu quero deixar claro uma coisa que é muito importante, Claudinho. Toda criança que nasce hoje, ela, a partir de 1 ano de idade, pelo menos, às vezes antes, mas todas, a partir de 1 ano de idade, tem que passar por uma triagem para autismo. Mesmo que aos olhos do pai, da mãe e até mesmo do pediatra. Do professor também, né? Do professor. Principalmente, que anota muitas coisas. Né? Mas já com 1 aninho, geralmente não tá na escola ainda, né? É verdade. Isso. Bebezinho, né? Mas tá se pro pai tá tudo bem, pra mãe tá tudo bem, pra avó, pro pediatra tá tudo bem, mas mesmo assim, eu indico que passe por uma triagem para autismo. Por quê? Porque metade dos casos confirmados de autismo, se você for conversar com as pessoas, você vai pensar que elas não têm. Entendeu como é que é? Tem gente que descobre autismo Adulto. Inclusive, isso é importante porque quanto mais cedo você começa um tratamento específico para o autismo, melhores são os resultados no longo prazo. Isso aí é uma coisa que hoje em dia ela é muito bem definida, entendeu como é que é? Então eu quero passar com ela em você, como faço? E na prontoclínica, né? Na prontoclínica. Aqui na Rua Oswaldo Cruz. Mas lá no meu Instagram, que é DR Sérgio Pediatra, lá na bio, né, tem um link lá que dá pra recepção. Isso. Olha, eu tô falando isso aí, Sérgio, porque é o seguinte, a minha filha, por exemplo, é aquela super social. Ela é daquela que ela chega, como é filha única, né? Aí você sabe, filha única, automaticamente já assim, oi, tudo bem? Meu nome é Lana, e você, vamos brincar? Isso. Então, ela chegou na festa e recebe todo mundo. E essa semana aqui, ela tem 5 anos, 4 anos, você sabe, você diz, a Laninha é grande. Sim. Né? Eu lembro do doutor Sérgio, se ela continuar com isso, eu até falar para medir de novo. O senhor até falou assim, se ela continuar nesse padrão aqui, que tá continuando ainda, ela vai ter no mínimo 1,80 m, 1,85 m, né? E a Laninha, como ela começa a fazer balé, tudo normal, tudo. O que é? Ela começa a andar nas pontas dos pés. Então tudo dela andando nas pontas dos pés. Aí a minha irmã chegou e disse, que a enfermeira disse, não, será que ela não tem um problema de autismo, que ela gosta de andar muito nas pontas dos pés? Aí lá vai eu no doutor Google. Ela disse, não, nem sei, porque geralmente crianças com essa idade de 5 anos andam na ponta, porque ainda estão aprendendo o equilíbrio, né? Sim. Em relação. Sim. Porque assim, são vários. A criança pode ter um fator que é autismo. Sim. Mas não é, às vezes não é o autismo. Né? Não é só uma característica que vai definir, né? É um conjunto de características, né? Por exemplo, o autismo, no geral, né? Que as pessoas falam, são as pessoas que não socializam muito. É isso? Assim, são dois campos, né? Tem a ver com a parte da comunicação e da socialização. Comunicação envolve falar, envolve expressar suas emoções com o gestual e com a sua face, e também interpretar o que o outro fala para você, seja verbalmente, seja através de expressões faciais e também no gestual, né? No caso, ela entender a gente ou a gente entender ela? As duas coisas. A comunicação é via de mão dupla, né? Entendi. Ela pode ter dificuldade de interpretação e também de emissão, né? Tem pessoas com autismo, Naldinho, que, por exemplo, tem dificuldades de compreender ironias. Sabe como é que é? Falar no sentido figurado. Entendi. São pessoas que tendem a ser muito literais. Sabe como é que é? Levar tudo ao pé da letra. Bonitão. Aí ele entendeu que você chama de bonitão. Exatamente, desse jeito. Nesse sentido, né? Então, comunicação e socialização é um campo em que eles têm algumas dificuldades, né? E o outro campo é interesses restritos e comportamentos repetitivos. Interesses restritos, aquele caso clássico daquela criancinha que sabe tudo de dinossauro, não tem? Entendi. Todos os tipos, o nome científico, a altura, quantos dentes tinham, sabe tudo. PhD em dinossauro, ou PhD em Fórmula 1, ou PhD em astronomia. Criancinha pequena que sabe, só fala daquilo, a gente chama de hiperfoco. Mas deixar bem claro aqui também, o senhor me corrija se eu estiver errado, né? Fique à vontade. Que a questão de fala não é, às vezes, a criança fala enrolado, não. Ela pode falar muito enroladinha, porque a linha enroladinha. Eu até hoje estou enrolada, entendeu? Sim. Isso não quer dizer que a fala seja isso, só a questão de
De articular bem as palavras. A palavra de adicção. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Não. A frase de fala é a pessoa não se comunicar de jeito nenhum, né? Isso é. A comunicação não fica restrita a articular bem as palavras. Entendi. Tem isso, mas também tem um vocabulário mais adequado para a idade, né? Saber empregar, né? Aquela fala com o sentido de obter alguma coisa que ela quer. Então, a comunicação verbal vai além da fala em si, né? Então, mas voltando, interesses restritos, né? Como eu falei, e comportamentos repetitivos, que podem ser vários, a gente chama de estereotipia, né? Você tem, por exemplo, aquele balançar de mãos, assim. Você tem, por exemplo, ficar falando palavras fora de contexto. Por exemplo, eu tô aqui conversando com você, aqui com a sua audiência, de repente, se eu falar bem aqui, sei lá, gol do Palmeiras. O que tem a ver? Nada, né? Ninguém fala de futebol, né? Sou palmeirense, mas não tem nada a ver, né? A gente chama de ecolalia. O Palmeiras não tem mundial, né? Não, mas aí tem. Vá no chat GPT e vá. O chat GPT. Tá na moda, né? E vá na Alexa pra você ver. Eu vou mandar um vídeo pra você ver a Alexa respondendo, viu? Tem mundial. Tem, rapaz. Faz tempo, eu não vi, mas tem. Eu não lembro, mas tem. Não era de nascido, né? Mas tem. Então, Sérgio, porque assim, porque esse negócio de autismo é a maior preocupação hoje que as pessoas têm. Então, todo mundo acha que tem autismo. A pessoa não sei o que tem autismo. E às vezes tem gente, por exemplo, a menina é inquieta, a criança, pra mim toda criança é inquieta, depende. Eu lembro quando minha mãe me levou no médico, né? Que disse assim, doutor, passa um remédio aqui pro pediatra, até faleceu. Doutor Zé Soares. Zé Soares, pronto, tá? Aí falou assim, doutor, esse menino aqui tem que tomar algum remédio, esse menino não para quieto, esse menino tá... E queria me dopar pra ficar quieto, né? Aí eu lembro que ele falou assim, minha mãe falou que ele falou assim, você se preocupe quando ele estiver quieto. Aí é energia demais. Energia que quer gastar. A criança tem muita energia. E é verdade, doutor, porque a minha filha bota todo mundo pra cansar, cansa as crianças, cansa os primeiros, cansa a mãe. E ela não cansa, não. Corre mais ainda 1 hora, 2 horas pra frente. É aquela coisa, é porque assim, né? Mesmo a medicina, com todo o rigor científico. Já falou bem aqui, pode falar com o seu vídeo aqui. Tá certo. Mesmo com todo o rigor científico, o que acontece? Ela tende, às vezes, a exagerar nas suas condutas, né? Seja porque quer muitas vezes diagnosticar demais ou medicalizar demais aquelas pessoas que pensam-se que tem aquele diagnóstico, né? Porém, o que acontece? Há de vez em quando, de tempos em tempos, movimentos para fazer uma reflexão. Será que não estamos diagnosticando demais, tratando demais, né? Eu brinco muito com o consultório falando que ainda existem crianças que são só mais ativas, que tem só mais um pouco de energia, né? Porque criança realmente, se ela é saudável, ela tem energia para gastar. A criança não trabalha, a criança não tem obrigações com a casa, né? Muitas vezes, claro. Então, uma vez que ela fez as tarefas dela da casa, muitas vezes ela vai querer extravasar, vai querer correr, ela vai querer pular, brincar, andar de bicicleta, né? E infelizmente, né? Até juntando os assuntos, hoje nesse estilo de vida mais recluso que a gente tem hoje, as crianças ficam muito presas e elas não são mais criadas como nós fomos criados, né, Laudio? Correndo em campo de bola, entrando dentro de roça, entrando dentro de casa abandonada. Né? A gente era morredor, né? Porque assim, a gente não deixa os nossos filhos fazer o que a gente fazia antes, não. Não. Muro, desafiava a morte mesmo. Era. Em riachos, enchente, era um estilo de vida bem esportes radicais, né? Era radical. Era mesmo. Mas você acha que hoje tá muito Nutella, não? Hoje também? Eu sempre. Pois é, juntando os assuntos, né? Falamos aqui de uma situação que é muito importante, que é a prevenção de acidentes. Isso. Por outro lado, também a gente tá fazendo aqui o contraponto com essa ressalva que talvez estejamos. Eu gosto de falar na linguagem nossa popular aqui, Naldinho, amufinando os meninos, né? Ou na linguagem da internet, muito Nutella, né? Então, assim, sempre o caminho do meio, o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que dar liberdade para a criança, para ela se desenvolver. É bom para ela, para o corpo dela, para a mente dela ter espaço, liberdade, para ter mais autoconfiança, mais habilidades motoras, inclusive, porém, com cuidados para evitar acidentes, né? Por exemplo, eu digo muito, a criança cair do chão pro chão é normal. Lógico. Agora, nós não vamos deixar a casa com o piso todo molhado, encerado, sabe como é que é? Pra escorregar. Não, aí não, né? Mas cair do chão porque estava correndo faz parte.
Vamos polemizar um pouquinho aqui agora. Bora. Né? A pergunta que eu vou lhe fazer, eu vou polemizar. Cuidado com os cancelamentos. Palmadinha. Sou contra. Pois é, mas aí me responde uma coisa. Por que criança, às vezes, você não precisa nem bater. Sei. Mas ela tá fazendo tudo. Você fala, se você fizer isso, eu tiro o tablet, eu tiro o celular, eu tiro a TV. E ela, mas quando você ameaça, quando você pensa, pega o chinelo, só levanta o chinelo. Ela para. Porque eu apanhei de palmatória. Apanhei de fio, de caixa de som, tudo que você imaginar de taca, levei, palmatória, cipó. Meu pai botava palmatória, meu pai botava um furinho ainda pra ficar o calo de sangue aqui ainda, sabe? A sorte que era 4 irmãos, quando ele bateu em mim, eu era quase um dos 8, quebrava logo em mim aqui. Fio, corda, fio de caixa de som, dói, meu amigo, sabe? E assim, eu disse assim, gente, nós vamos criar assim, sabe? Eu fui criado assim. E não virar uma pessoa violenta. Já minha filha, eu não tenho coragem de na hora disso, Naninha, não sei o que tal. Aí disse que eu adulo muito minha filha, né, Cadura? Que a filha mulher, ela. Claro, né? claro. Mas aí a palmadinha. Porque filho, às vezes, quando levanta o chinelo, para. O que você faz? Não, vamos lá, realmente, né? Você falou, eu disse logo que de imediato sou contra, né? Porém, já disse aqui hoje, não julgo quem faça. Não julgo quem faça, não estimulo, não aconselho. Não é agredir, não é aquela agressão. Sendo honesto, eu já fiz com os meus filhos. A primeira foi uma, o segundo foi uma vez e a terceira foi 2. A terceira veio no seu mapa, tomar a terceira, viu, gente? A terceira foi 2 vezes só, né? Mas nas pernas. Nas vezes que eu fiz, às vezes eu me arrependi. Mas se arrepende, né? Me arrependi, né? Mas assim, eu penso o seguinte. Mas quando a mãe bate, aí ela vem correr pro pai. Claro, porque ela vem buscar segurança, né? Entendi. Se um fez, ela pensa que o outro vai proteger ela daquilo ali. Entendeu como é que é? Mas eu penso assim, olha, os pais da gente, eles não erraram, porque a época deles era assim que se fazia. Hoje, quando nós não fazemos isso, ou fazemos muito pouco, eu aconselho a não fazer, não estamos errados também. Pelo conceito muito simples e fácil de entender, as coisas mudam, o mundo muda, a medicina muda, o entendimento sobre a mente humana muda também. Comportamento da pessoa. Comportamento, desenvolvimento emocional. E hoje criança, do mesmo menino de 6 anos, que ele deve saber mais de lei que nós. Claro, com certeza, tem isso também, entendeu? Então tudo muda. Então para hoje, para a realidade atual, para o entendimento que a gente tem hoje, o aconselhável é você não bater e até não gritar. Se você conseguir, porque não é fácil. Eu gosto muito de deixar claro. Uma coisa é aconselhar. Quando o filho quer gritar com você. Não, aí é que tá. Eu, Sérgio, penso assim. Aí o chinelo, olha, a criação com mais reforço positivo, com mais apego possível, certo? Mas tem que ficar os papéis muito claros. Tem que ter uma hierarquia. Pai e mãe é que manda. Pois é. Filho tem que obedecer. Você pode até conversar, você pode até argumentar, você pode até explicar, sabe como é que é o porquê daquilo ali, a importância, é até melhor que seja assim. Porém, a palavra final é do pai e da mãe. Eu lembro. Né? E não, desculpa, Laudinho. E quando a gente fala uma coisa com convicção, você pode até estar errado, mas você faz assim que você tem convicção, né? E não tem esse negócio de filho para falar mais alto que pai e que mãe, não. Eu acho que nunca. Na minha opinião, nunca, nem enquanto criança e nem a gente adulto. Se a gente tem pai e mãe ainda, a gente não deve falar mais alto que o pai e que a mãe da gente. Aí, com certeza, as pessoas aí em casa tá assim, sim, doutor, e o que eu faço para ela parar? De dizer, se ela não atende, eu pedindo para ela parar. Se ela atende, pedindo para ela tirar o tablet. Só atende se eu levantar o chinelo. Aí é o momento que entra a ajuda profissional. Se você, enquanto mãe, enquanto pai, não está conseguindo, vocês pais, encontrar a melhor forma de educar aquela criança, de criar, de conviver, de fazer ela respeitar limites, de fazer ela lhe obedecer, você tem que procurar a ajuda de um psicólogo infantil, por exemplo. Eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas vão até estranhar. Sim. A minha filha, eu não preciso nem... Eu não preciso triscar nela. Sim. Eu não preciso bater nela. Talvez a Nara precise dar uma palmadinha nela, sabe? Porque a Nara fala mansinha. Sim, sabe? sim. O tom de voz, eu até comparei assim, rapaz, menino parece igual cachorro, né? Cachorro, entendeu? O tom de voz, às vezes, né? Ei, salvou, ei,
A pessoa já tá depressiva, assim, só o tom de voz. Por quê? Porque às vezes a criança, ela fica triste, porque assim, poxa, papai nunca brigou comigo, papai brigou comigo agora, o que é que a Laninha faz? Quando eu brigo com ela, brigo mesmo, Laninha, você para, aí ela, sai daqui, vai pro outro lado, ela sai, do nada ela diz, eu não quero mais saber de você, você não é mais o melhor pai do mundo, aí vai se esconder no quarto. Depois, com o tempo que ela viu que eu não dei moral de jeito nenhum, ela veio com um papelzinho desenhado, eu e ela, um coraçãozinho, pedindo desculpa. Aí é onde você tem que desculpar, aceitar. Claro. O que eu acho que eu não acho correto é a criança chorando e a mãe batendo, pedindo para parar de chorar. Como é que você tá chorando? Não. A pessoa batendo, vai parar de chorar, doutor. Não tem como. Não faz sentido. Mas acontece isso. Acontece. Vai chorar, não vai parar. Acontece, já tá chorando, né? Ameaça tirar o que ela tem de melhor. Ela passa uma hora sem televisão. Pessoal, criação de filho é complicado, porque não tem manual, né? A natureza humana é diferente demais. E eles que estão se desenvolvendo muito rápido, né? Porque assim, você, Naldinho, e o Sérgio, daqui a um ano a gente se encontra, a gente mudou muito pouco em termos de personalidade, né? Uma criança não. Em um ano ela mudou completamente, né? E a gente que é pai e mãe lidar com isso. E se tem um dos pais que fica com a criança mais tempo, né? E aí, às vezes, a relação se desgasta. Eu falo muito isso. Se acontece do pai ou a mãe ficar em casa com a criança o dia todo, a relação, às vezes, pode se desgastar. É verdade. Né? E uma coisa, deixa bem claro, você falou uma coisa aí, doutor, que as pais, às vezes, têm a mania de comparar. Ah, meu filho com 2 meses, tá fazendo mais, fulano tá com 3 meses. É como você falou, meses de uma criança para outra é muito grande, é um desenvolvimento muito grande, né? Muito. Não é como adulto de um ano para o outro. Não. Né? Eu falo muito sobre isso, né? Porque, por exemplo, uma criança com 9 meses, né? Se você pega a criança hoje com 6 meses e vê ela daqui a com 3 meses, ela com 9, né? O que aconteceu? Passaram-se 3 meses. Ou seja, metade da vida dela, porque metade de 6 é 3, né? Então é muita coisa, 3 meses só, mais metade da vida dela. Mudou muita coisa no corpo dela e na mente dela, né? 3 meses pra mim e pra você não é nada, só 2 cabelos brancos a mais, né? E o que o doutor Sérgio falaria pra família que a mãe bota de castigo e o pai tira? Para com isso, rapaz. Não pode um desautorizar o outro, não. Fala pra mim. Eu falo pra você agora, Naldinho, pare com isso, rapaz. Se Nara estiver vendo, Nara, ó, pode puxar a orelha dele. Tá autorizada, porque isso aí é. Eu não aguento, pai, me mexer lá. Ei, é 4 palavras, sem rumo e sem futuro. Tem que deixar lá, tem que aguentar, né? Não, você pode depois. Eu sei que às vezes o coração fala mais alto e a gente depois se arrepende de ter feito isso, tá certo? Mas você respira fundo. Não, depois eu converso com Nara. Pra ver por que ela fez isso, por que ela deixou, pra ver se eu concordo, se não concordo, se não tinha uma alternativa, né? De uma outra maneira de educar, sabe como é que é? Mas quando você faz isso aí, meu amigo, qualquer pessoa que estiver vendo em casa dele, quando você faz isso, você desautoriza o outro pai de uma maneira assim que não dá nem pra medir. A criança, ela é inteligente, ela sabe os pontos fracos, né? A minha filha, quando ela quer uma coisa, ela diz assim, meu pai é corajoso. Meu pai, o senhor tem coragem dela, não era coragem de medo não, sabe? Sim. É coragem de fazer as coisas, entendeu? Papai, o senhor tem muita coragem, né? O senhor poderia comprar uma coisa. Tá entendendo? Ela já sabe argumentar. Ela já sabe o argumento. O seu melhor pai do mundo. Aí chega cheirando. Porque mulher tem esse poder no pai. Tem. Observa, mulher tem esse poder. Chega cheirando, papai lindo, beijo, eu te amo, tal, normal. Você acordado com eu te amo. Você acorda, ela bota música pra eu dormir. Já viu falar nisso? Em vez de ser o pai botar pra criança, olha aí. Papai bota aqui pra relaxar. Aí ela fica jogando, bota, vai lá, ela já sabe tudo. Vai no YouTube, procura música relaxando e bota pra quem relaxar. Então assim, aí é difícil, aí né? O coração derrete, né, Naldinho? Aí vem lá de castigo e vai tirar do castigo. Não, como é que ela fica, de repente, Nara bota lá no cantinho, porque lá tem um cantinho do castigo. Eu sei. Vai lá pro cantinho, né? Aí Nara vai fazer as coisas, de repente, papai, aí eu vou enchendo, de repente, quando ela vê, ela tá abraçada. Foi papai, ela bota, foi papai, sabe? Bota pra mim. Então, assim, é uma coisa errada que o pai faz, né? Fala brincando, mas não pode fazer não isso. Não é bom, não. Trabalhar em cima disso aí. Vamos falar um pouquinho, só pra deixar no gostinho, a sua outra área. O que, rapaz? Hipnoterapia. Hipnoterapia. Sim. Pra adultos? Adultos. Eu, Sérgio, só trabalho com adultos com essa ferramenta, né? Que é a hipnoterapia. Aí você tava falando aqui pra mim até, a Janaína até brincou. Oxe, virou macumbeiro. Virou macumbeiro. Tipo assim, você fala assim, às vezes pessoas tá com problema no relacionamento. Sim. E essa terapia aí ajuda? Ajuda, claro que ajuda sim. Mas traz a pessoa em 15 dias.
7 dias, né? 7 dias tá de volta, se não devolvemos seu dinheiro. A propaganda é assim, né, doutor? Como é que funciona essa nova... Não, a hipnoterapia é assim, né? A hipnoterapia é você usar a hipnose para tratar questões emocionais, mentais e até físicas também, né? A hipnose é o quê? É toda vez que uma ideia, um pensamento ou sugestão é aceito pela sua mente subconsciente. Vamos traduzir isso, né? Vejamos, a gente quando está assistindo ali um filme, que é um drama, e de repente, Naldinho, a pessoa tá lá chorando ou então engolindo o choro, né? Porque tem gente que é fortão, né? Não quer se admitir chorar. Eu tô mole, doutor, tô chorando com um filme de desenho. Não, pode chorar, não tem nada. Eu seguro assim, engasga aqui. Não tem mais isso que homem não chora não. Aí vai ficando velho, vai ficar mais sensível, né? Deixa extravasar a emoção. Eu choro com filme de desenho, rapaz. Eu tô em Jerry, tu passa no filme. Não é pena do tom, né? Mas veja, você vê um filme e você chorou, quer dizer que você deixou a sua mente no nível das emoções, a sua mente mais profunda, que é a mente subconsciente, ser acessada por uma ficção. Você sabe que é uma ficção aqui dali, por que você chorou, né? Então isso por si só é uma hipnose, ou seja, é um processo natural da mente. É toda vez que a sua mente subconsciente, as suas emoções são, né, impactadas por uma questão qualquer que não estava fazendo parte dela, mesmo que seja ficção. Certo? Entendi, tô entendendo. Então, quando a gente usa essa capacidade da mente da pessoa para tratar depressão, para tratar ansiedade, para tratar medo de falar em público, para tratar aquela pessoa que é estudiosa e é inteligente, estuda para concurso, mas não passa porque fica nervosa no dia da prova, para tratar aquela pessoa que, por exemplo, é uma pessoa que tem os seus atributos físicos, né? Que tem a sua inteligência, que tem sabe se colocar, mas não atrai bons relacionamentos. Então são pessoas que têm como você trabalhar a parte emocional delas para poder destravar a sua vida. É uma promessa? Não, eu sou médico, além de hipnoterapeuta, eu sou médico. E médico não promete resultado, isso não existe, não tem garantia. Não tem garantia em serviço. Isso é ficção, né? Não, isso é ficção. Se você vê um profissional médico ou hipnoterapeuta prometendo resultado, denuncie ao CRM, fuja dele, porque não pode prometer. É tanto que prova tanto que tem pessoas com o mesmo sintoma que vai no médico, tem resultado, e outro vai e não tem. E não tem. Eu não gostei não tem resultado. O mesmo medicamento, a mesma coisa, porque é muito complexa, a mente humana é muito complexa, né? Então a hipnoterapia é isso, você usar a hipnose para tratar questões emocionais e às vezes até físicas também. Como por exemplo, Naldinho, teve um caso que repercutiu muito, está com uns 2 anos, de um idoso que foi operado de uma cirurgia cardíaca na França, sem anestesia, só com hipnose. Só com hipnose. Como, por exemplo, trabalhos que são feitos em hospitais que tratam de câncer com hipnose, com hipnoterapia, para que os pacientes tenham a melhor resposta ao tratamento, que é o quê? Tem menos reações à quimioterapia, né? Quem já teve parente, né? Conhece pessoas que trataram de câncer, sabe que a quimioterapia muitas vezes dá muitas reações, dentre elas vômitos, né? Principalmente os vômitos. Então, é feito trabalho com hipnose com essas pessoas para que elas tenham menos reações. Com todas vai dar certo? Não, mas com a boa parte delas vai dar. A mesma coisa com medicamento. Você acabou de falar, tem medicamento que a gente passa e não dá certo. Pode ser o melhor médico, o melhor medicamento, né? No melhor consultório, da melhor clínica lá do Sírio-Libanês em São Paulo, mas às vezes não dá certo também. Mas, doutor Sérgio, aí vai dar uma bugada na cabeça do povo? Vamos lá. As pessoas podem dizer assim, ei, mas essa área aí, não era o psiquiatra ou psicólogo que trataria? Vamos lá. Qualquer pessoa pode ser hipnoterapeuta. Qualquer pessoa, médico, né? Ou não médico. Se você quiser fazer um curso, começar um curso amanhã, você faz esse curso e você pode atender. Agora, médicos também usam. Eu sou pediatra, usa. Tem psiquiatras que usam. Psicólogos também usam. Neurocirurgiões usam. Eu comecei na hipnoterapia porque eu vi um colega meu médico lá de Minas Gerais falando que ele, para tratar fibromialgia, que são dores crônicas pelo corpo, usa hipnoterapia. Um dia esse mês, né? Foi um tema, né? Foi sim. Ele falando de uma live que eu tava vendo, Naldinho, com outro colega meu médico, que ele, neurocirurgião, ele usa hipnoterapia para tratar fibromialgia.
Entendeu como é que é? Então, é uma coisa técnica, né? Na verdade, tem, né? assim, tem um treinamento, tem as técnicas e tudo que a gente aprende para poder conduzir a pessoa no processo. Já começou a atender de várias pessoas? Já, assim, eu não tenho comparado a pediatria, é uma atividade que eu dedico bem menos tempo. Que é novo, né? As pessoas conhecem o Dr. Sérgio como pediatra, né? Isso, eu tenho pediatra 13 anos aqui na cidade, né? De hipnoterapeuta eu tenho 2 anos e meio, né? Tá bem recente comparado com a pediatria. Mas eu atendo como? Eu faço as avaliações. Os pais das crianças. Alguns são pais de pacientes meus, né? Inclusive, o meu primeiro paciente foi pai de uma paciente minha, né? Da pediatria, mas eu faço as avaliações nos finais de tarde, porque eu pego 4 horas da tarde, e aí como a avaliação demora, é o último paciente do dia, né? Entendi. Para não ter preocupação com o tempo. Entendi. E aí, isso é a avaliação. E a sessão em si, que é um trabalho mais intenso e tudo, eu faço ou feriado ou domingo de manhã, né? Porque eu tô com minha mente livre para aquilo ali, né? Entendi. As sessões, se você ter uma ideia, Naldinho, eu começo às 8h30 e é raro terminar com menos de 3 horas. Eu fiz uma domingo agora, terminou com 3 horas de duração. Já tive sessão de durar 4 horas. Começar 8h30 da manhã e terminar 12h30, meio-dia e meia. E já chegou a pessoa dizer, Dr. Sérgio, melhorou tanto essa aqui? Já. Eu tinha uma paciente, eu vou tentar ser o mais superficial possível, porque a gente tá numa cidade pequena, né? Se eu der muito detalhe, ela vai saber quem é, né? A paciente lá de São Paulo, que veio comigo, fala assim, né? Eu já tive paciente que ela foi me procurar porque ela tá sentindo muito travada na vida dela, vivendo a vida dos outros e não a dela. Se dedicando a cuidar dos sobrinhos, essas coisas, né? Entendi. Fiz com ela o processo, ela foi muito comprometida, porque depende muito da outra parte também, claro, com qualquer tratamento. E o fato é que hoje ela está na faculdade, né? Ela está na faculdade, se ela já tinha parado de estudar e tudo, já está na faculdade e já vai me convidar para a formatura dela. E eu vou com ótimo, muito prazer e alegria, né? Esse é um exemplo, né? Já tive pacientes também que estavam travados do ponto de vista de não ter iniciativa para mudar em relação ao trabalho. Trabalhando competentes numa empresa, mas sem ter a coragem para partir para colocar seu negócio próprio. Já dei alta mês passado numa paciente como essa, né? Uma paciente aqui do estado vizinho, né? Perto do Pernambuco, que veio para cá, para a gente fazer, né? Pacientes com ansiedade também me procuram também, pacientes com depressão. Então, assim, ajuda muito. Mas é importante a gente destacar uma coisa. A minha proposta sempre é que eu coloco a hipnoterapia como uma possibilidade. Muitas vezes pode ser efetiva, outras vezes não vai ser, certo? Pode ser que sozinha funcione, mas você precisa de psiquiatra, mas quando tem a participação de outros profissionais, as chances de melhorar aumentam, né? Porque um trabalho em equipe tem mais chance de dar certo que um trabalho você sozinho, né? Porque eu vejo muito, Naldinho, as pessoas demonizarem as medicações. Eu acho que medicação é assim, é para usar e não abusar. Se você percebe que tá mal, você procurou o psiquiatra, você confia nele, ele passou, use a medicação direitinho e não pare de usar enquanto ele próprio não dizer para você tirar. Se você confia nele, né? Agora, o pessoal às vezes, Naldinho, procura um profissional, médico ou não, sem confiar de cara. Não dá certo, cara. Tem que ter a conexão, o famoso rapport, né? Você tem que gerar conexão. É um trabalho de mãos dadas, sabe como é que é? Seja eu enquanto médico pediatra, eu hipnoterapeuta, um psiquiatra que atende um paciente, um psicólogo, né? Se você vai para aquele profissional, assim, atitude mental. Você já vai debilitado, na verdade. A pessoa já vai debilitado. E você vai achando, rapaz, não sei se vai dar certo esse negócio. Já vai negativo, né? Não, rapaz, naquela hora, pelo menos, faça um esforço grande. Eu sei que às vezes o moral da pessoa tá abalado, né? Mas naquele momento, faça um esforço consciente. Só naquela hora, rapaz, eu vi nesse cara, nessa pessoa, nessa profissional, eu vou confiar nele e o que ele disser pra mim fazer, eu vou fazer, que vai dar certo. Pronto. Naquela hora já ali. Ajuda. Aí você começa e vai tomar um remédio, ou então faz o que o terapeuta recomendou lá na sessão e depois também, né? Vai tentar mudar o seu ambiente, sabe como é que é? A mente é que ajuda demais, né? Tem gente que toma um remédio achando que é pra uma coisa e é pra outra e toma e passa aquela dor de cabeça dela. Tem, o famoso efeito placebo, né? Você dá um comprimido de farinha, toma esse remédio que vai ficar... Bom, aí a dor, a dor passou?
A mente é o poder de autocura. Eu acho que é onde trabalha a fé, né? Oi? Acho que é onde funciona a fé. Rapaz, uma das formações que eu fiz em fisioterapia, que eu fiz mais de uma, né? O instrutor, que é um colega médico, ele é evangélico, certo, né? Ele é evangélico, mas ele fez muita questão de separar as coisas. Pessoal, eu sei que vocês aqui são de várias religiões diferentes, e tem gente que não tem religião, mas vou citar aqui algumas passagens da Bíblia para vocês entenderem que o pensamento positivo, a atitude mental positiva, a fé, se quiser resumir em uma palavra de 2 letras só, é o que faz a diferença. E você tem que instigar isso no seu cliente, no seu paciente. Aí ele citava lá as passagens da Bíblia, né? Eu tenho fé no meu médico, tenho fé no meu instrutor, tenho fé no meu... Agora tudo, sim, né? mas é a fé da pessoa. Tem várias passagens lá em que Jesus diz assim: a tua fé te curou. A tua fé. Não foi Jesus que curou. Se a pessoa não tem fé, não vai acontecer. Não, minha mãe teve um tempo que ela tava com o joelho muito ruim. Passou com o ortopedista lá em Teresina na época, né? Que ela fazia as coisas dela lá. E aí melhorou, né? Melhorou bem. Tava pra ficar sem andar, ficou bem. Aí ela chegou pra mim um dia e disse: vou parar de tomar os remédios. Aí eu, por quê? Porque Jesus me curou. Eu sei, mas não pode ter sido através dos remédios? Eu não tome os remédios, rapaz. Porque assim, se a senhora tem fé, a senhora não vai também querer dizer o jeito que o milagre vai ser feito, né? Não tem pessoas que usam pulseira dizendo que vai parar as dores do corpo? E acredita e para. A minha mãe mesmo compra aquele negócio que chama, é doutorzinho que chama aquele negócio do o gel, né? Aquele gel. É, sei. Que é igual gelar, só que um cheirinho, rapaz. E já ficou bom. Então é a mente. A mente humana, ela é capaz de tudo. Voltando 5 minutos, não teve o caso do idoso que foi operado do coração sem anestesia? É verdade. Né? Então daí você tira, né? Daí você tira o poder que a mente da gente tem. Sérgio, voltando um pouquinho pra pediatria, né? Sim. Que esse negócio aí da... A gente ainda até se empolgou. Meu Deus, eu tenho que ter um podcast falando só disso aí. Quais são, por exemplo, quais são hoje as doenças mais comuns hoje que está acontecendo assim em relação às crianças hoje? Questão de dessa mudança, dessa chuva, essas coisas, os cuidados. Vamos lá, né? A minha filha teve um agora, né? Que você sabe que a irmã de Nara é médica, né? Na terra, sim. E aí conversando, não, que a minha filha falou, você levar lá no médico. Não, faz só aí. É chamado, eu acho que alguém pode ter agora chamado, não sei o que, do pé, da mão, da boca. Sim. Ela tá com isso aí. Doença mão, pé, boca, né? Doença mão, pé, boca. Isso não tinha, isso é uma coisa relativamente nova, né? Nova isso aí. No tempo da gente não tinha isso, né? Eu não lembro disso. Não tinha. Isso aí, Naldi, vai aparecer para nós aqui há cerca de uns 10 anos, 8 anos só. Na verdade, é um vírus, né? É um enterovírus, é um vírus intestinal que quando a criança pega, é mais comum em criança, né? Abaixo de 5 anos principalmente. Isso. Ela pode ter que sintomas? Aparecem manchinhas vermelhas, inicialmente, manchinhas vermelhas que viram bolhas. As localizações principais são pé, mão e boca, mas pode ter no corpo todo, né? No corpo todo. Geralmente febre mesmo no corpo, né? Na boca, né? Fica uma bolinha, né? Geralmente com febre, né? E às vezes tem diarreia e vômito também. Aí a boca às vezes fica realmente bastante comprometida. Isso. E que quando acontece isso, é uma das situações em que ela pode, mais do que incomodar, agravar. Porque a criança passa a não comer direito, às vezes nem bebe água direito e fica desidratada. Sabe como é que é? Pois pronto. Pois eu vou dizer pra você, você me diz se eu tô errado, não. Sim. O que nós fizemos, comprou logo uma Anitta, logo. Intestinal, vai botar uma Anitta logo. Comida, nada salgado, porque tudo... Sim, a boca sensível, né? Sensível, né? Que vai, nada azedo. Nada azedo. Duro. O que ela foi? Tanto que hoje Laninha disse assim: papai, eu quero comer arrozinho mole. Você quer arroz mole? É aquele arroz que ela sei. Molhado, né? Sei. Aí pede muito, nós damos muito o quê? Isso não poder, ela aproveitou. Sorvete. Isso. Coisa gelada e bebe água. E tipo assim, o que me falaram é que diz o seguinte: graças a Deus, ela não teve febre. Sim. E disse que algumas crianças, às vezes, acontece de as unhas caírem, né? Sim, pode depois caírem as unhas. Deixa bem capaz, as pessoas se assustarem muito, né? Vamos lá. Geralmente não é no começo, né? Não é na fase febril ou na fase de bolhas, não. É depois. Caírem as unhas e às vezes descamar as mãos e os pés.
Pode acontecer essas duas coisas aí. O negócio aí não tem cura, não. É o tempo mesmo. Não, não tem uma medicação específica. Uma medicação antiviral pra dar. Eu tô passando a pomadinha dentro da boca dela. Não, aí quando você tem lesões na boca, claro que você vai procurar formas de aliviar, né? Aí você pode usar uma pomada que tem anestésico na composição para aliviar, né? Um spray de própolis que pode desinflamar também, né? Eu também achei que o spray de própolis é melhor. Um spray como se fosse uma afta. É como se fosse uma afta. Um spray anestésico para borrifar na boca, porque para poder conseguir se alimentar, sabe como é que é? Eu vou comprar esse spray analgésico. Eita, spray anestésico. Anestésico, isso. Aí você lança a mão dessas coisas aí pra poder dar um conforto melhor e a criança conseguir minimamente comer e se hidratar, entendeu? É uma semana, mas em torno disso. Mas uma medicação que mate o vírus em si, assim, é mais difícil, sabe? Entendi. É mais difícil. E tem que trabalhar em cima desse aí. É o suporte mesmo, hidratação e medicação para aliviar os sintomas. Isso aí já passei uma hora e meia, mas... Não é? Tá chegando a minha consulta, viu? Tá chegando essa consulta já. A minha consulta de paciente. Mas, né? A gente, assim, se tiver alguma coisa mais para complementar, fica à vontade. Quiser passar alguma informação para as mães que estão ouvindo a gente, fica à vontade. Tá aí o vídeo, o microfone é seu, muita gente aqui na rádio ouvindo você. Naldinho, eu quero agradecer demais o convite, eu gosto de falar, né? Que era pra ter vindo na semana, né? Isso, mas infelizmente por problemas técnicos não deu certo, né? Eu gosto de falar, eu gosto de dizer que eu sou o calado que mais fala, se der oportunidade, sabe? É doido aqui. Mas assim, porque é o meu trabalho, eu trabalho com saúde infantil, né? E eu sinto que minha missão é levar, dividir um pouco de conhecimento, a gente não sabe de tudo, mas um pouco que a gente sabe ajuda muita gente. Eu uso o Instagram, uso o Facebook. É isso que eu ia falar, né? O doutor Sérgio, ele é muito atuante no Instagram, dando várias dicas. Então é importante para você que é mamãe, que é papai, siga o doutor Sérgio para o seu Instagram. @Dr. Sérgio Pediatra, né? É minha rede social principal. Eu tenho doutor Sérgio Pediatra, gente. Tem o canal no YouTube também, né? Mas o Instagram é o foco principal atualmente, né? E eu tô sempre por lá compartilhando conhecimentos em relação à saúde infantil. Então, de novo, agradeço a você pelo convite, a pessoa da rádio, a Janaína que não pôde estar hoje, tá né? louquinha, né? Ficou louco. Mas vai dar certo outra vez. Quero parabenizar aqui pelo sua trajetória na rádio de décadas já. E por essa iniciativa mais recente aí, você agora multimídia aí, né? Tá em tudo, Instagram, YouTube, Facebook, na rádio. E é assim mesmo, tem que botar pra escatitar e botar pra acontecer. Tô com a agência, publicidade, isso, parceiro da gente também lá, né? Da Protoclínica. Isso, um trabalho muito bom, inclusive, os elogios que eu tenho feito a vocês não são à toa, que realmente gosto muito do trabalho de vocês. E vamos pra cima. Aí 9, viu, gente? Viu? Isso. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Espero. Hoje mandaram assim, o programa hoje tá diferente. Adorando, mandaram aqui a mensagem pra gente. Que bom, fico feliz. Mas vamos combinar futuramente, né? Sim, voltaremos. Você voltar aqui para falar um pouco dessa sua área aí. Que você vai ter mais histórias para contar. Com certeza. Daqui para lá e a gente agradece. Com certeza. Quem quiser, gente, fazer uma consulta com o Dr. Sérgio, mais uma vez, vai na Protoclínica, ou então você entra no Instagram, Dr. Sérgio, lá, como faz assim, link na bio, lá tem um link, você clica, já vai direto na atendente dela, né? Que é a secretária. Então, vai lá, você marca a consulta, é ligeirinho. Então, com certeza, o Dr. Sérgio aqui é um pediatra, um médico muito conceituado, né? Muito respeitado, é tanto que minha filha tava lá, né? Com você, né? Isso. E a gente agradece mais, ajudou muito. E uma coisa que eu gostei, doutor Sérgio, exige aquele médico só até no horário que tá na consulta. E você não, eu tirei várias dúvidas, aconteceu com o doutor Sérgio, rapaz, minha filha tá assim. Precisa de um suporte. Como é que tá assim? Me manda foto. Então, assim, sim, precisa. Você deu um suporte, que eu acho que é isso que faz a diferença. Sim. Doutor Sérgio, é o suporte. Doutor Sérgio, tá acontecendo aqui, mandar a foto na mesma hora. Ô, Laudinho, desculpa, tá? Mas também aqui, ó, faça isso. Quer dizer, aconteceu muito isso. E isso aqui também é o que você disse, aquela relação com o paciente, né? Com os pais, porque todo mundo sofre junto. A criança, né? Sofre, o pai sofre junto. Você sabe disso aí, né? Verdade. Mas aí, eu vou combinar levar a Laninha lá, mais uma vez lá, pra você ver lá o tamanho da tá esticada, ver as coisas normal. E agradeço demais, gente. E eu indico Dr. Sérgio, pediatra, viu? Obrigado. Como é que eu indico? Muito obrigado. Eu, minha mulher, todo mundo. Obrigado. Muito obrigado. Já tem um forrozão 95 aqui na Rádio Cidade Modelo. Muito obrigado pela audiência. Pode morder. O podcast que tá na boca do povo. Oferece